Que além da parte histórica de Igaraçu, nós temos praias belíssimas, um manguezal fabuloso, né? Nós temos o Sítio dos Marcos, o Marco de Pedra, onde Duarte Coelho chegou para fundar a capitania de Pernambuco, que é uma coisa interessante. 9 de março é aniversário de Pernambuco, que nasceu em terras de Igaraçu, né? Lá no Marco de Pedra, que está lá um monumento para ser visitado, né? Marcando as divisas da capitania de Pernambuco com a capitania de Itamaracá. É que a diferença de Pernambuco para outros estados é que Pernambuco nasceu como nação. Duarte Coelho veio a Pernambuco, né, fundar a nova Lusitânia. Por isso esse espírito, né, de independência, esse espírito pioneiro do povo de Igaraçu e do povo pernambucano. Helder, Pernambuco nasceu aqui, nesse local, nessa região, depois de aportar o seu navio, a sua embarcação ali na beira do Canal de Santa Cruz. Então Duarte Coelho chegou e adentrou o continente. Esse marco era para dividir as capitanias de Pernambuco, que ficava deste ponto até a margem do rio São Francisco, e a capitania de Itamaracá, que ia deste ponto até a Baía de Traição, onde hoje é o estado da Paraíba. Então Itamaracá não pertencia a Pernambuco? Não, Itamaracá e Pernambuco eram duas capitanias distintas. A capitania de Pernambuco, que ia daqui até o rio São Francisco, e a capitania de Itamaracá, que ia até a Baía de Traição, na Paraíba. Vamos ver onde eles aportaram. Helder, a gente não tem noção do quanto é bonito essa vista aqui. Ali a ilha de Itamaracá, lá a coroa do avião, ali no meio da barra, e do lado de cá a parte do continente que liga Paulista, um trecho de Igaraçu do lado de cá, e lá vai para Recife. Mas essa beleza natural foi por aqui que a esquadra, os navios de Duarte Coelho chegou e aportaram para tomar conta da capitania que ele acabara de receber do rei de Portugal. Uma pergunta então, parece ser lógica. O primeiro local pisado pelos portugueses aqui em Pernambuco foi aqui. A história fala de Cristóvão Jacques também, não é? Mas a região que primeiro chegaram os portugueses, o branco europeu chegou pela primeira vez, o que a história registra é que aconteceu aqui. Há quem diga que foi Vicente Pinzon, lá no município do Cabo de Santo Agostinho. Mas o que vale para a história é a chegada do Duarte Coelho Pereira nesse ponto, inclusive os marcos históricos estão aí para todo mundo ver. Inclusive, Augusto, lá na Pinacoteca, a gente tem um quadro que retrata essa chegada e essa disputa, essa guerra que teve com os índios, né? Pois é, vamos ouvir um pouco de Hinaldo Félix, que aí ele fala pra gente como foi isso. Vamos lá. Esse sobrado abrigou o imperador Dom Pedro II quando veio para a região Nordeste. Então ele parou em vários lugares, no Recife, em Goiânia e aqui em Igaraçu. O imperador Dom Pedro II ficou nesse prédio para a cerimônia do beijamão. Era o costume da época. Era o costume da época. Por onde o imperador andava, ele recebia as famílias mais nobres, mais abastadas. E assim, nessa data de 1859, em 5 de dezembro de 1859, o imperador Pedro II esteve nesse prédio. Hoje funciona o IFAM, que É o cuida da... Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural.
Vocês são da cidade do Rio de Janeiro. O que é que faz as pessoas do Rio de Janeiro, uma cidade maravilhosa, vir conhecer Igaraçu? E nós escolhemos os melhores pontos para conhecer. E como aqui tem a igreja de São Cosme e Damião, que foi a primeira, então vem aquela curiosidade de ver como é a arquitetura, como é a preservação. E é muito bonito, né? Isso atrai o turista. Mas aí, Pernambuco é um estado com história. Então vocês estão buscando também conhecer a história de Igaraçu, a cidade de Igaraçu? É, a cultura, os costumes, o modo de vida, as pessoas e a beleza, né? Helder, o mais interessante é que, além dessa belíssima arquitetura, os franciscanos, quando fizeram esse convento de Santo Antônio, pensaram no uso da água, na sustentabilidade. Vem cá que eu vou te mostrar uma coisa aqui. Ó, esse é o ponto de captação das águas de chuva. Então, toda a chuva que cai nesse lugar, ela escorre para cá e vai por um canal, por um duto, até uma cisterna que fica lá atrás do convento. E é filtrado alguma coisa, sabe? Quando chega lá, essa água é filtrada com o uso de seixo, de carvão e de areia lavada, areia de rio. Então, já naquela época, os franciscanos já pensavam no uso, na utilização da água, na captação de água e na filtração dela, que é o mesmo método que se usa até hoje. Aí temos também uma coleção de 4 painéis, que são os 4 maiores ex-votos do Brasil, e na dimensão, também no grau de importância. Esse painel mostra a chegada dos portugueses em Igaraçu, que foi a chegada deles em Pernambuco, 9 de março de 1535. Duarte Coelho desembarca, há uma batalha entre eles e os índios, chamados índios caetés, possivelmente, e aí o índio, claro, é dizimado e perdeu a batalha. Afonso Gonçalves, que era o capitão da frota, ele era de Viana do Castelo, onde Cosme e Damião são os padroeiros. Então, para o português, foi os santos que deram a vitória a eles. Derrubou toda a tribo indígena e, sobre a tribo indígena, ergueu a igreja de Cosme e Damião como um troféu. E aí tu tem o nome Igaraçu, que quer dizer canoa grande, em origem tupi. E no segundo painel tu já vê o momento que os portugueses estavam construindo a igreja de Cosme e Damião. Ele diz que vencidos pelos portugueses em dia de Cosme e Damião, no mesmo lugar da vitória, fundaram logo este templo, o primeiro que houve em Pernambuco. Portanto, a igreja de Cosme e Damião não foi a primeira igreja do Brasil, ele foi o primeiro templo de Pernambuco, porém, a igreja mais antiga que ela ficava em São Paulo, já caiu, não existe mais, e ela herda o título de mais antiga em funcionamento. Já no terceiro painel, mostra um pouco os holandeses, a batalha entre portugueses e holandeses. Os holandeses chegam em Pernambuco em 1630 e invadem Igaraçu em 1632, com um objetivo: roubar telhas. Então eles saquearam o convento que estamos agora e algumas casas em redor. Porém, quando foram roubar a igreja de Cosme e Damião, segundo reza a tradição, eles foram amaldiçoados. Uns caíram cegos e outros caíram mortos, porque eles foram amaldiçoados pelos padroeiros de Igaraçu. Bem, a igreja contesta isso aí. Mas essa aqui a igreja atesta, viu? É reconhecido pelo Vaticano como o principal milagre de Cosme e Damião em terras brasileiras. Foi a febre amarela. Essa doença atingiu Pernambuco, toda a capitania, por 15 anos. Dizimou praticamente a capitania de Pernambuco. Então Recife, Olinda, Goiânia e Itamaracá. Igaraçu foi a única cidade que não foi atingida pela febre. A igreja diz que Cosme e Damião, protegendo Igaraçu, e a doença não consegue entrar. Bem, aqui alguns quadros que vieram de Olinda, gente. Dos 24 arquivos que fazem o Museu Pinacoteca, 12 painéis
da sede de Olinda, outros 12 aqui de Igaraçu. O fato é que são bispos e arcebispos que foram assassinados. Então, quando tu vê esta folha, esta palma, na mão de algum santo ou alguma santa, ou do lado, é porque ele foi assassinado por defender o cristianismo. Esse painel aqui de Olegário é bem interessante, que ele tem uma ilusão de ótica. Ele não acompanha só com os olhos, o pé também vira para você. Então, para onde você for, o pé está apontando para você. Assustador, né? Por que essa parede está com essa parte aqui à mostra? Esta abertura que tu está vendo aqui é chamada de janela de tempo. Ela permite ao visitante, a você no caso, a ver como essa parede é a composição dessa parede. Então aqui no caso ela é feita à base de resto de telhas, pedaços de pedras e tijolos. A argamassa é feita com argila, areia da praia, ostra quebrada e óleo de baleia. Óleo de baleia? Óleo de baleia ou de um outro animal marinho, como um peixe-boi, animais de grande porte. Então, naquela época, eles tanto destruíam a natureza através da matança desses grandes animais, quanto também faziam reciclagem. Exato. Telha quebrada, ostra. Reaproveitavam, que hoje seria metralha, e iria para a natureza, eles reaproveitavam para fazer construções. Nada se perdia. Pelo jeito fica seguro, né? Ou até hoje, né?